Olá, meus amigos e amigas da periferia. Estamos iniciando mais uma etapa do nosso programa de Preto. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer a todos os amigos e amigas que têm nos ajudado nessa primeira etapa. Nós conseguimos atingir uma mais de 25 mil visualizações. Então, hoje aqui eu estou deixando a minha gratidão a todos os amigos e amigas que compartilharam e interagiram com a nossa página. E hoje estamos recebendo aqui no nosso programa uma pessoa que nasceu e vive até hoje na periferia, onde teve todas as dificuldades e preconceitos e usou essas dificuldades como ferramenta para alcançar os seus objetivos. Eu estou falando do ex-atleta, professor de educação física e personal trainer, Renato Souza. Renato, seja bem-vindo. Bom, para mim é uma honra estar aqui com você, tá? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, dizer que seu programa já é um sucesso, tá? O programa de Preto é uma realidade, pois ele aborda temas interessantes e ele fala do preto, mas de uma forma aí a essência do preto que venceu, do preto que luta, mas é que a nossa história não é uma história triste, né? Por tudo que nós Exatamente. passamos, por tudo que nós vivemos e ainda iremos viver. Então, para mim é uma honra estar aqui com você no seu programa. Quero te agradecer pelo sucesso. Para mim não é surpresa, conhecendo a pessoa, Paulo, e sabendo quem você é, então para mim não é surpresa nenhuma esse grande sucesso do seu programa. Então, parabéns. Renato, é recíproco, tá? A gratidão por você ter aceitado vir para a gente bater um papo gostoso. Você é uma pessoa nascida e criada na periferia e de muitas lutas, tá? Renato, a gente vamos aqui começar o nosso bate-papo, né? Porque o programa de Preto aqui não é entrevista, é um bate-papo de amigos, certo? E esse bate-papo a gente gostaria de estar conhecendo um pouco do nosso amigo, né? Que vive na periferia, e a periferia a gente ganha sempre um apelido, né? Você de Renato passou a Renatinho, certo? É isso Então, mesmo. Renatinho, vamos lá, eu gostaria de iniciar aqui fazendo uma pergunta para você. Onde você nasceu e onde você vive hoje? Certo, bom. Eu nasci aqui em São Paulo mesmo, né? Sou oriundo de São Paulo, capital, e do Jardim Romano, mais precisamente nasci na maternidade de São Miguel. Tenho 44 anos hoje, filhos de pais baianos, mas sou paulista, mas tenho orgulho de carregar, acho que o sangue nordestino A nas minhas essência veias, a nordestina, né? essência nordestina. Então, tenho os avós também nordestinos, pais nordestinos, então eu tenho honra e orgulho de dizer que sou oriundo aí do povo do Nordeste. E a minha história, ela se confunde muito, Paulão, com aquele periférico que luta, que vive buscando sem cessar meios de poder potencializar aquilo que você tem de melhor em relação ao dom que Deus te deu, né. Então eu venho de uma família pobre financeiramente, mas de pessoas guerreiras. Meu pai muito cedo começou a trabalhar com 13 anos de idade, tanto que meu pai se aposentou com 50 anos, graças a Deus. Hoje é aposentado, vivo, graças a Deus. Queria mandar um beijo, aproveitar, mandar um beijo carinhoso para o meu pai. A minha mãe é uma guerreira, é uma pessoa que me inspira, que até hoje eu tenho como conselheira, como amiga, minha melhor amiga, minha ajudadora. Então eu só tenho que agradecer pela criação, pela formação, porque hoje, se eu me considero uma pessoa intelectualmente inteligente, ou uma pessoa que consegue dialogar em vários aspectos da sociedade, eu devo tudo isso à minha família. É, é assim, Renato, eu estou ouvindo aqui você falando, você trouxe a essência do nordestino, né? Isso. É, e você vive numa região
aonde o nordestino fez a morada, né. A nossa região, eh, tem essa parte do extremo da zona leste, que é São Miguel e Itaim Paulista, aonde se instalou muito nordestino, né. A região deve muito ao povo nordestino, e você traz essa essência, né. Com certeza. Sim. Aí já é óbvio que quando você tem esse tipo de criação e que você pega lá nos antepassados, que aí a gente já se misturando com essa questão que nós vamos abordar aqui, o programa de preto, né? Então aí você pega a parte nordestina, os índios que vêm aí, vem Guaianazes, Tupi, né? Tupi-Guarani, Tupi-Guarani, as pessoas que fundaram, na verdade, a essência do nosso bairro, do nosso povo. Então não tem como você não parabenizar essas pessoas e enxergar na luta deles a nossa realidade, né? Eu costumo dizer que para que você possa inspirar alguém, você precisa primeiro agir para aquela inspiração, né? Então eu sou, na verdade, um processo de tantas pessoas, assim como você, passaram antes de mim e têm deixado legado aqui nesse bairro, deixado um legado de luta, principalmente de conquistas, né? Porque quando se fala de luta, a gente fala é, de muitas vezes de coitadinho, né? A gente fala de uma luta que talvez seja desigual para algumas pessoas, mas não, hoje eu vim aqui exclusivamente para falar de você e por isso parabenizo você pelo programa. a gente agradece, Renato. Como você fala assim, né, luta, né. A luta, ela é de diversas maneiras, né. Você pode estar lutando pela melhoria do seu bairro, você pode estar lutando por uma qualidade de vida melhor para as pessoas, e é isso que é a luta, né. Como você tem a sua luta pessoal, mas você também quer melhorar o seu local, o seu habitat natural, né. Então O coletivo. realmente é como você está falando, as lutas elas têm que ser diárias. Mas Renato, agora, eu sei que você, já iniciou aqui com uma boa fala, tal, isso aqui, mas eu gostaria, Renato, que você me falasse um pouco, né, do atleta Renato. Eh, eu tenho aqui a informação, né, que você foi, jogador de futebol profissional. Sim, Paulão. Minha história, Paulão, como atleta profissional, ela começa desde lá do Interclasse, né? Sou oriundo da Escola José Bonifácio, né? Hoje o diretor é o Júnior aqui da Vila Itaim, então eu queria mandar um abraço, Júnior. Deus abençoe sua vida. Parabéns pelo trabalho à frente da escola que você tem feito. Eu acompanho, né? Tem Sou feito um bom conselheiro trabalho. de pais e mestres aí, sei o quanto você tem lutado para que a nossa periferia e principalmente a comunidade de Jardim Romano possa ter um ensino de qualidade. Então, parabéns. E eu, Paulo, eu começo a jogar futebol, na verdade, na escola. Alguns amigos pequenos, né? Ali já na oitava série, sétima série, estávamos disputando interclasse. E é gozado, e é importante citar isso como a minha trajetória para iniciar no futebol profissional, porque se você, como você é antigo aqui no bairro, na comunidade, você sabe dessa história. O José Bonifácio não tinha muros, né? O José Exatamente. Bonifácio eram alambrados. Então, quando a professora Kate, junto com alguns amigos, fizeram o clube e o time do interclasse da escola, nós fomos convidados, né, a fazer uma peneira e fomos escolhidos, né? Eu fui um dos escolhidos para participar do time da escola. E nós fomos disputar o interclasse. E aí nós tivemos a honra de ganhar o interclasse aqui municipal, da parte de São Miguel Paulista. Então Aí houve a pegamos, projeção. exatamente, pegamos o Bustamante, a escola Reverendo Matatias, pegamos várias escolas do entorno que fazia parte também desse campeonato e graças a Deus fomos campeões. E toda escola que era campeão aqui, ela ia jogar o estadual. E nós fomos jogar o Entendeu? estadual. E nisso que nós fomos jogar o estadual, graças a Deus nós conseguimos chegar na final. Só que nós éramos muito pequenos, pegamos uma equipe com jogadores já da mesma idade, só que mais maiores, né? Mais Mais desenvolvido, sim. desenvolvido, né? E perdemos a final. Porém, nós naquele ano conseguimos fazer história. Mano, a gente fala assim, atletas mais bem desenvolvidos. Talvez seria a mesma
idade. Mas Exatamente. só que vocês, como alunos da periferia, que não tinha a alimentação Exato. adequada, os cuidados adequados, talvez vocês olhavam assim e falavam assim, não, pô, aquele menino é mais tranquilo, mas não é. É a diferença da periferia para uma parte central Exatamente. E da na nossa. verdade, Paulão, isso já vem a se confundir com o nosso assunto aqui, com a abordagem do programa de preto, porque na verdade nós éramos menos desfavorecidos, né, na questão alimentar por conta da nossa situação, da nossa realidade de vida, né, como é a realidade das crianças periféricas, de uma família periférica que você tem pais e mães que lutam todos os dias diariamente pelo seu trabalho para trazer o alimento para os seus filhos, mas a gente sabe que nem sempre é aquilo que você quer dar para os teus filhos, mas é aquilo Exatamente. que você pode dar, É, né? Então, por que que eu sou grato, muito, muito grato aos meus pais, à minha família? Porque independe do que os meus pais fizeram para que eu me tornasse um homem de caráter, um homem hoje posto como uma pessoa íntegra, foi o esforço que os meus pais fizeram para me dar tudo que eu tenho. Então, eu não podia desperdiçar nenhuma oportunidade, porque na minha cabeça eh, eu tinha que honrar os meus pais. tá Eu certo. tinha que honrar o lugar que eu estava. Para mim, sempre eu vi o Jardim Romano como, sabe aquele lugar, aquele cantinho do céu que Deus preparou para você e falou: ali é que você vai fazer a diferença. Então é sempre isso que eu tive na minha mente. Eu não joguei futebol profissional, é importante falar isso, tá? Para todas as pessoas que estão nos assistindo, mas na minha cabeça eu nunca joguei profissional para ser milionário. E, e aí foi essa projeção de vocês disputarem o estadual, chegarem até uma final, que o atleta Renato Souza ganhou a oportunidade de ir a ter um time profissional. E me Exatamente. fala um pouco a sua ida ao time profissional, as dificuldades enfrentado um menino de periferia, morador do Jardim Romano, extremo da Zona Leste, né, já a divisa do município de São Paulo com o município de Itaquaquecetuba. Me fala para mim, como que foi as dificuldades, as lutas, certo? Você está falando muito dos seus pais, dos pais. Eu acredito que para você ter chegado até lá, você deve ter recebido apoio Muito. de pai, de algum parente, algum amigo. Me fala essa questão. Tá. É interessante, Paulo, quando a gente aborda essa situação, e aí eu me emociono, porque quando eu falo que os meus pais sempre me apoiaram, mas meus pais nunca deixaram me faltar alimento. Mas, na verdade, meus pais eram financeiramente pobres. Então, meu pai e minha mãe, dificilmente eu faltava nos treinos, porém, não tinha todos os dias dinheiro para ir treinar. Da, E aí você deve conhecer bem as da pessoas que estão aqui dificuldade. na periferia e aqui na nossa região, sabe que nós temos uma estação, a mais próxima da nossa casa era o Manuel Feio. Então todos os dias eu precisava, com o meu primo, né, Que já era no município de de Itaquaquecetuba. Itacoaxetuba, nós precisávamos ir andando, né, até o Manefeiro, para que lá a gente pegasse o trem. Só que detalhe, a gente já não tinha dinheiro para pegar a perua, né? Que nós tínhamos uma lotação do Jardim Romano até o Itaim, então nós tínhamos que pagar, na época não existia bilhete único, e depois pagar o trem também. Então nós íamos por Manefeio, por quê? Porque Andando além de até a andar até lá estação. e economizar uma condução, nós tentávamos varar a estação lá também, porque a gente precisava no outro dia ou voltar, que aí era da Água Branca, o primeiro clube que eu joguei foi o Nacional, e aí eu vou contar para você já a história de eu chegar no Nacional. Então, como nós fazíamos para ir treinar? Nós íamos até o Manuel Feio, quando o trem parava, estacionava para os passageiros do trem descer, nós, eu e meu primo, né, passávamos debaixo do trem naqueles Olha, 10 segundos, subia entre o trem e a plataforma e ali a gente entrava dentro do trem. Muitas pessoas não entendiam, nos xingavam. Alguns, muitas vezes, alguns seguranças da estação quiseram nos bater, já tivemos discussões, mas eles não entendiam que aquilo ali era um refúgio e, na verdade, uma alternativa que a gente usava para poder realizar aquele grande sonho que nós vocês não tínhamos. estavam cometendo um ato ilícito, Não, né? de Era uma forma alguma. necessidade.
né? Até porque, Paulão, meus pais sempre deixaram bem claro isso para mim, né? Que o respeito, ele não é só com o mais velho, o respeito é com o ser humano, então com o próximo. Eu sei que aquele pessoal que também estava nos tirando ali, eles estavam trabalhando, mas a nossa Exatamente. necessidade naquele momento De buscar de buscar algo, algo maior, inclusive, como eu estou te falando, não era para ficar rico, mas eu sempre pensei, um dia que eu me tornar jogador de futebol, eu vou fazer algo pela minha comunidade. E isso me emociona, porque quantas e quantas vezes as minhas irmãs, cara, deixaram de se alimentar para que eu pudesse, minha mãe pudesse me dar o dinheiro da minha condução, para que eu é, pudesse treinar. Então, eu me lembro de um café da manhã em casa que minha mãe perguntou se ela podia me dar o dinheiro para minhas irmãs ou elas tomariam um café naquele dia. E minhas irmãs falou: "Não, mãe, dá o dinheiro para ele treinar". Isso nunca, nunca saiu da minha cabeça. Então eu vivo pela minha família, eu tudo que eu faço é pelos meus. Quando eu falo pelos meus, é até difícil entender isso, né? Eu acredito que se eu tivesse sido um pouco mais egoísta na questão de pensar mais em mim profissionalmente, talvez eu teria chegado muito mais longe daquilo que eu vivi. Eu não tenho arrependimento, sou grato a Deus, sou feliz com o que eu vivi dentro do futebol profissional. Mas eu acho que se eu fosse um pouco mais egoísta, pensasse primeiramente mais em mim, para depois ajudar as pessoas, mas, eu teria Renato, muito mais êxito. isso você falar, se tivesse sido um pouco mais egoísta, é, ainda bem que você não foi egoísta. Você é muito grato à irmandade que você tem. Com Porque eu certeza. acho que na vida você pode ter tudo. Pode ter tudo. Pode ter barco, pode ter carros bons, pode ter isso aqui. Mas se você não tiver a família do seu lado, que é o seu sangue, que é o Verdade. verdadeiro razão de você estar vivo, não tem sentido, É verdade. certo? Então, é, parabéns por você não ter sido um egoísta nesse momento. Mas continue a sua, Então, Paulo, como e você aí chegou a eu me profissional. lembro que eu, nessa fase, né, e aí eu já na oitava série, passei a concluir o primeiro ensino, né, ensino fundamental, que hoje é o ensino fundamental, né, nós chamávamos de quinta até oitava série, e aí eu fui fiz uma prova do vestibulinho no Aprígio Gonzaga, então passei na prova, graças a Deus, sempre gostei muito de estudar, e fui estudar na Penha, no Aprígio Gonzaga na Penha, fui fazer desenho de projetos mecânicos. E aí, o meu primo, o Leandro, né, que é um querido que eu amo muito, amanhã, inclusive, é aniversário dele, queria parabenizá-lo, mandar um beijo no coração dele, morava na minha casa. E aí, meu pai nunca, Paulão, 30 anos de trabalho, meu pai nunca tinha faltado no emprego. E o Madalena, que é um cara que hoje, infelizmente, é falecido, era o presidente do IAC, né, Itaquá Futebol Clube, ele É, conseguiu uma avaliação para o meu primo, lá no Nacional da Água Branca. E aí, nesse dia, meu primo precisava que alguém levasse. Então, meu pai teve que faltar no trabalho dele para poder levar o meu primo. E aí, nessa que meu pai foi levar meu primo, eu fui com os meus materiais, né? Já o Aprígio não deixava que nós íssemos como roupas normais, então eu tinha que ir caracterizado, ou seja, com o agasalho da escola já, com o meu material de escola. Eu fui assistir o meu primo treinar. E quando chegamos lá, tinha um amigo em comum nosso que era sobrinho desse Madalena, que era o presidente daqui do IAC. O nome dele é André Luiz, famoso terrão, um cara craque de bola, craque de bola. Jogou no Botafogo, jogou na Grécia. O André foi um cara que Deus colocou no nosso caminho naquele dia. Então eu falei, pô, aquele ali é o terrão, vamos falar com ele e tal. Ele é sobrinho do cara que mandou você aqui. Falei pro meu primo. E aí ele nos recebeu muito bem e levou-nos até o treinador da categoria que meu primo ia fazer a avaliação. E nisso eu fui lá pra fora. Falei pro meu primo, ó, eu vou ficar lá fora pra te ver treinar, mano, arrebenta, Deus te vou abençoe e tal. torcer por você. Vou torcer por você. Olha pra você ver como que foi interessante a minha trajetória inicial no futebol profissional. E aí eu tô lá fora esperando, tal, o pessoal sair pra poder treinar. Meu primo sai de lá de dentro do estádio correndo e vem em minha direção. Renato, Renato. E aí eu não entendi nada, fiquei até com medo. Falei, será que aconteceu alguma coisa e tal? Ele falou, meu, vem, vem que você vai treinar.
Falei, como assim eu vou treinar? Você tá louco? Eu não tenho nem roupa para treinar. Hoje não, você vai fazer uma avaliação no clube, o clube te fornece material esportivo e muitas vezes até chuteira. Naquela época não, se você não tivesse um meião, uma chuteira, uma roupa, você não treinava. E eu não tinha levado nada, só meu material de De escola, porque de escola. lá eu já ia para a escola. E aí ele fala, não, você vai treinar. Eu falei, cara, eu não trouxe roupa, não trouxe chuteira, não trouxe nada. Ele falou, meu, o Terrão arrumou tudo para você, você vai treinar. Eu falei, mentira. E aí eu falei, você tá falando sério? Ele falou, sério, meu? E aí meio que batemos boca ali na hora ali, que ele falou sério, eu achando que era brincadeira. Enfim, fomos, nos trocamos e começou o treino. Paulão, é aquilo que eu sempre coloquei na minha vida desde a infância. Quando eu falo da minha família, é importante ressaltar isso. A força interna que você pode colocar naquilo que você almeja, né? Exatamente. Então, tudo para mim era oportunidade. Então, eu sempre fui um cara preparado para tudo. Porque a oportunidade, por mais sofredor que você seja, Deus vai te criar uma oportunidade. E eu estava preparado, assim como o meu primo, Deus oferece oportunidade todos os todos os dias. dias. E ali naquele momento, eu entrei com o meu primo, quando nós começamos o treino, cara, arrebentamos. Arrebentamos no treino. E aí, acabou o treino, o treinador, que era o seu Orestes, um treinador querido que eu tive também no nacional, na base, ele pegou e falou, ó, vocês dois podem voltar na sexta-feira, né? Isso aí era uma terça-feira, me lembro até hoje. Ele falou, volta sexta-feira que vocês vão treinar novamente. E como nós éramos. Ainda não tinha caído, aí não caiu a Eu ficha. falei, cara, será que é isso mesmo? E tal. E aí cheguei em casa e tal, comentei, minha família já feliz, pô, que legal, todo mundo feliz e tal. Eu falei, mãe, como que vai ser esse negócio? Vou faltar na escola, minha mãe. Pô, vai lá, né? Mas esse negócio de faltar na escola, não tô gostando não, hein? Sexta-feira você vai, mas vamos ver isso aí, tá Isso. bom. E eu e meus primos, nós sempre fomos muito juntos, né? Então eu tinha eu, esse primo que é o Leandro, e o Jonatas também, que era como irmão meu até hoje. E aí nós, o que que nós fizemos? Na sexta já levamos outro primo nosso. Fomos Para os ver se três, dava certo. para ver se dava certo. Chegou lá, treinamos, arrebentei de novo. E meus primos também foram bem, só que eu sou um ano mais novo que eles. Eu sou 81, né? Nasci em 81 e eles eram 80. E eu tinha arrebentado no treino e tal. Aí acabou o treino, o treinador chegou e falou assim: ó, os nomes que eu falar aqui não precisa vir mais, tal. Agradeço os que eu não falar. Segunda-feira você se apresenta e tal. Aí ele foi e tal, e falou o nome de todo mundo lá e falou o nome dos meus primos. Ah, Só que o nome que ele falou era que estava dispensado, cara. E ele não falou meu nome. Poxa vida, meus primos começaram a tirar barato de mim. Ah, você não ficou e tal, aquela loucura, que nós éramos muito brincalhão. No fim, o único aprovado de nós três foi eu, não, mas ele tinha deixado claro, os nomes que que ele eu falar citasse, que eu falar não tá precisa voltar dispensado e não mais. precisa voltar, só que eles E o entenderam o que eu contrário. não falar, pode É, voltar vai tal dia. segunda-feira. Eles entenderam o contrário. E aí tiraram barata de mim, ah, otário, você não ficou e tal. Aquela Coisa loucura. de moleque. Coisa de primo, de menino, né? E aí, no fim, graças a Deus, passei na avaliação. E, inclusive, na primeira semana que eu tive no Nacional, já fui convocado para um jogo contra. Você deve conhecer a empresa Santa Marina? Eles tinham um Conheço time. Santa Marina. Olha para você ver, aí entra a questão, né, dessa questão da nossa dificuldade como ser humano, como periférico, e eu fui convocado no sábado seguinte para um jogo amistoso. Falei, caraca, cara, meu primeiro jogo profissional, tal, mesmo que base, mas num time profissional, que legal, como é que vai ser? Paulão, peguei o trem, saí 3 horas antes do horário do jogo. Quando o trem chegou entre Tatuapé e Brás, você lembra como que eram os treinos na época, né? O trem parou, ficou mais de 1 hora e meia parado e eu não consegui chegar no jogo. E aí, eu voltei para casa chorando. Falei, mãe, não consegui ir pro jogo, o trem quebrou. O que que eu vou fazer agora e tal? Primeira coisa que eu cheguei na terça-feira na reapresentação do time, eu falei pro treinador, ó, eu queria explicar pro senhor, vai falando que você não vem pro jogo, como eu te convoco você não vem? Na frente de todos os jogadores. Cara, aquilo ali me deu um. Aí até eu explicar, ele falou, eu não quero É, saber de nada, a próxima vez que você não vir no jogo, você tá fora, você tá mandando embora. ele já falou que estava te dando a segunda oportunidade. Na hora, dali pra frente, por Deus tá no céu, treino nacional, eu tinha que estar 8 horas no nacional. Eu saía 5 horas da manhã de casa. Minha mãe me dava, eu lembro como se fosse hoje, R$ 1,50. 50 centavos era a passagem, esse R$ 1 era para me comprar uma esfirra e um suco, e eu ficava das 6 horas da manhã até
8 horas da noite com uma esfirra e um suco, cara. Essa era a minha atenção. A minha Essa era a sua alimentação realidade, né? durante 3 anos da minha vida. Porque eu joguei 5 anos no Nacional, e aí fui para a Taça São Paulo de 2000. Eu me lembro até hoje. Quando eu chego na Taça São Paulo do ano 2000, eu fui tão bem na Taça São Paulo que não era para eu ir. Um outro treinador, o Elcio Minelli, que hoje ele trabalha como preparador físico num clube do Japão, foi um cara que foi um anjo que Deus colocou na minha vida, me ajudou muito, muito, muito. Né? Eu tive muita dificuldade nos 3 primeiros anos do Nacional, porque o treinador, esse seu Oreste, ele pegava muito no meu pé e tal, e eu não entendia por quê. E aí quando eu subo para os juniores com o seu Valdir, a minha vida muda porque nessa transação de juvenil para juniores, quando os caras fazem essa transação, então eles vão ver quem eles vão usar do juvenil, porque já tem a categoria dos juniores, eles usam a maioria das vezes só alguns do time titular e o resto eles mandam embora. Então essa transação minha, quando eu chego para treinar, tinha 4 equipes do juvenil vindo para o júnior. Os caras fez um coletivo, eu não estava no time A, que era o titular, não estava no time B, que era o reserva, o time C, que era alguns jogadores desse time reserva, e os testes no quarto time. Esse cara me colocou no quarto time, o seu Valdir, mas ele não me conhecia. Acabou, o treino durou pelo menos umas 2 horas e meia para ele pôr o time A contra o time B. Acabou os primeiros 45 minutos, ficou o time B contra o time C. Depois time C contra alguns jogadores do D e eu entrei depois, faltando 5 minutos. Nesses 5 minutos eu chutei uma bola na trave e fiz um gol. Esse cara no dia seguinte teve um coletivo. Ele me colocou no time B. Eu arrebentei. Na quinta-feira, treino contra o profissional, eu estava no time titular. Foi assim que a minha trajetória começou no Nacional. Mas me fala uma coisa para mim. Você esteve no Nacional e algum outro clube É, profissional? aí de lá para cá, né? Aí a minha carreira pega, começa a decolar. No ano 2000, fui para São Paulo, pegamos Atlético Mineiro, Rádio de Mococa e América do Rio. E aí, na época, o Atlético Mineiro tinha dois jogadores da seleção sub-20, que era o Kaká, o meia, não o Kaká do São Paulo, que aí depois eu venho jogar contra o Kaká do São Paulo, né? Mas era o Kaká do Atlético Mineiro. E eu arrebentei, fui eleito o melhor jogador em campo. Então, quando eu volto pro Nacional da Taça São Paulo, os caras já querem assinar contrato comigo, no profissional, No no Atlé- Nacional. E aí, eles ficaram sabendo que o Atlético Mineiro queria meu passe. Então, eles me chamam para assinar o contrato, só que eles me oferecem um contrato de 5 anos por R$ 300. não. Com Meu primeiro tudo que contrato. você já vinha Passando durante passando, 5 um anos contrato desse. desse. Aí eu, claro, não aceitei, né? Conversei com os meus pais, falei, ó, a condição é essa, só que eu não quero aceitar. E aí eles pegam e na época não existia a Lei Pelé, né? Em 2000 ainda, no ano 2000, que foi quando vigorou a Lei Pelé, entre 2000 e 2001. O primeiro ano de lei Pelé, que é quando o atleta passa a possuir o seu próprio passe. Exatamente. Só que eu fiquei 6 meses preso no Santo André, tive que entrar na justiça para conseguir o meu passe. E dali eu vou para o Santo André, e aí no Santo André, graças a Deus, eu fiz uma carreira brilhante lá. O clube que eu amo, tenho gratidão até Você hoje, o foi Santo para André. o clube da minha cidade natal. Então, fui jogar no Santo André e lá disputei 2 Taças São Paulo, mas já assinei no profissional. Fiquei no profissional, tive uma proposta para ir para a Grécia, e aí infelizmente eu tive uma lesão que eu tive pedra na vesícula, né? E aí teve que meus pais ir lá conversar com o presidente e tal. Os caras ficaram sabendo que um clube da Grécia me queria, não queria me liberar. Enfim, eu meio que, se há um arrependimento que eu posso dizer que eu tenho na minha carreira, os caras queriam assinar 2 anos comigo no Santo André, eu não quis porque eu já sabia que eu tinha uma proposta da Grécia, É, né? E aí eu vou e assino 6 meses. O presidente ficou muito puto comigo, o Jairo e tal. Os diretores gostavam muito de mim, esse treinador, o Elcio Minelli, que hoje está no Japão, me ajudou demais. E aí eu falo para os caras, não vou assinar 2 anos, só vou assinar 6 meses. Os caras falaram, ok, não tem problema. Os caras esperam passar até São Paulo, me sobem pro profissional, me deixa correndo 5 meses em volta do campo, Santo André vai e me manda embora. Depois, graças a Deus, eu venho jogar na Grécia, mas já tinha saído de lá. E aí, o Santo André, no ano seguinte, ele é campeão da Copa do Brasil, em cima do Flamengo no Maracanã, com 90 mil pessoas. E aí, até hoje, graças a Deus, tenho amizade com o Tássio, que é meu grande amigo, hoje treinador, Nunes e vários outros, Alex, Richarlison, que veio para São Paulo, foram campeão mundial.
mas eu estava naquela equipe ali. Então, não tenho muito a reclamar, eu tenho gratidão, mas se há algo que eu posso dizer que eu me arrependo foi de ter saído daquela forma do Santo André, porque aí depois eu já fui para a Grécia, aí em 2004 eu venho para o Corinthians, eu acho que a maior ascensão da minha vida e o maior orgulho que eu posso dizer ter jogado na equipe como Corinthians, tenho gratidão pelas pessoas que estão lá, até hoje tenho amigos lá, professor Ladeira, Márcio Bittencourt, Tite, que foi o cara que me puxou para o time de cima, eu chego no Corinthians na equipe B, e engraçado, essa é uma história que é boa também falar, Paulo, porque quando eu chego no Corinthians, eu nunca tinha ficado desempregado, exceto esses 6 meses que eu fiquei na justiça para conseguir o meu passe no Nacional, Mas você chegou no Corinthians já, como profissional. você não passou pelo terrão. Não, não, não. Eu Né? já tinha idade, inclusive, de profissional. E engraçado que aí é o que eu falo para você, da preparação e da oportunidade, né? Quando eu vou pro Corinthians, minha esposa, que era minha namorada na época, ela engravida, estava com 8 meses e acho que 8 meses, 3 semanas, uma semana para o meu filho nascer. E aí eu vou para uma equipe de Goiás chamada Minasul, né? Faço um campeonato bom, só que quando eu volto, não apareceu nenhum clube, eu fiquei desempregado, cara. E Daí, aí eu falei, meu Deus, e agora como é que vai ser, meu filho e tal? E aí eu tenho um amigo chamado Júlio Marcos e o Alberto Lippe, queria mandar um beijo para os dois. Ele falou para mim o seguinte, cara, eu vou te levar para fazer um teste no Corinthians. Quando ele me falou isso, eu até ri dele. Eu falei, como que você vai me levar para fazer um teste no Corinthians? Pô, eu tenho 23 anos, eu tenho idade profissional, você vai me levar para fazer um teste no Corinthians? Ele já falou, com idade já já de profissional. Ele falou, estourada, né? Assim, para não o tem mais. início. É que é aquela coisa, tá, Paulão? Quando é para acontecer e você tem muita fé Não, é a vontade e de Deus. resiliência para você conquistar aquilo que você tem como objetivo, mas para mim ali naquele momento não era que eu não era capaz. É por conta da situação que o futebol naquela época não dava oportunidade para pessoas que já eram profissional e não estavam jogando profissional e dirá um time grande. Né? Então quando ele fala para mim assim, ó, só se prepara, eu vou te levar. Por quê? Porque ele tinha um amigo que é um juiz desembargador, que é o doutor Miguel, um amigo querido que eu amo muito, doutor Miguel, um beijo, doutor. Ele era amigo do doutor Miguel e até então eu não conhecia o doutor Miguel. E aí ele fala para mim, só se prepara. E aí entra aquilo que eu falei para você, a preparação e o desejo de vencer. Eu comecei a fazer o quê? Correr. Se Eu prepara. ia da minha casa, onde você conhece, lá no Jardim Romano, até o pontilhão de Itaquá, subia para o lado esquerdo, que é o lado da Trabalhadores ali, Ayrton Senna, subia ali e até lá na frente, aquele pontilhão que a gente sai naquele posto de gasolina, Né? dava a volta lá, vinha até o Itaim, dava a volta no Itaim, porque você lembra que a gente não tinha passarela aqui, então a única Exatamente. passarela que nós tínhamos aqui era a passarela aqui da estação do Itaim, eu vinha até a passarela da estação do Itaim e voltava correndo para o Jardim Romano. Para se Todos os preparar dias, fisicamente. todos os dias, todos os dias. Essa foi a minha tônica. Passado um mês, esse cara me liga falando, ó, amanhã marquei o teste no Corinthians. Falei, você tá brincando? Ele falou, amanhã. Falei, mentira. Foi eu e um outro primo meu, chegamos lá, aí tá lá o Ladeira, o Márcio Bittencourt, né, na equipe B, e o Tite era o treinador do time A, que era a primeira passagem do Time Tite no principal. Corinthians, 2004. E aí, naquela equipe tava eu, Fábio Ferreira, Nilton, que depois veio ser bicampeão no Cruzeiro, Dinelson, Abuda, Rony, Bobô, um puta time. Cara, Paulão, eu me lembro como se fosse hoje. Muito sol, 40 graus, primeira equipe que treinou no CT aqui, do Parque Ecológico. Então, até o vestiário da gente era um container. Você imagina você se trocando 40 graus dentro do container. Quando começou esse CT, Quando o começou. Joaquim Grava era O container. container, o vestiário. E aí, eu me trocando lá e orando, eu falei, Deus, era só disso que eu precisava. Só de uma oportunidade. O Senhor me deu, agora é comigo. E aí, Paulo, começou o treino. Resumindo, treinei bem. Eles pediram para eu voltar na quinta-feira. Na quinta-feira eu voltei, treinei bem, eles me convocaram, eu e um primo meu, para o jogo, no sábado, no Paraná, contra o Arapongas. Fomos para o jogo era no domingo, concentramos lá no sábado, chegamos lá e tal, se trocamos e tal. Eu já no time titular, eu nem acreditei. Falei, mentira. Camisa 7, Renato Souza e tal, tal. Quem deu o pontapé inicial da partida? O Sócrates. Doutor Sócrates, que hoje infelizmente é falecido, grande saudoso Sócrates. Acabou o jogo, Paulão. Aquele dia foi um dia assim que Deus falou, hoje é com você.
E aí eu arrebentei no jogo. Fui eleito o melhor em campo. O pessoal chegou em mim e falou, toda a delegação de uma equipe profissional, para quem jogou profissional sabe disso que eu vou falar, toda a delegação tem o treinador, a comissão técnica, só que leva um chefe de delegação. Então nós tínhamos a Rose, que era a nossa diretora. E aí ela entra dentro do ônibus e fala assim, cadê o Fenômeno e tal? E aí todo mundo aqui, ele aqui que era o Robert, um canadense que estava fazendo estágio no Corinthians, porque ele tinha feito o gol do empate, inclusive meu primo que tocou a bola para ele. Aí ela falou, não, o Robert foi bem e tal, mas cadê o camisa 7, o Renato Souza? Aí todo mundo, ele aqui. Aí ela falou, ó, parabéns, você arrebentou no jogo, o Sócrates falou que você foi o melhor. Você é o Então, melhor do time. Você foi o melhor em campo. E eu, quando chegar lá, vou falar com os caras. aí já Cara, recebeu aquilo o ali eu elogio só, do só doutor abaixei a minha Sócrates. cabeça aqui, com, falei, comecei a cair lágrima do olho. Falei, Deus, cara, poxa, será que chegou? E aí, quando eu chego para me apresentar na terça-feira, treino de manhã, né? Aí, infelizmente, eles acabam o treino, eles falam pro meu primo que infelizmente não ia ficar com ele e fala para mim, ó, Renato Souza, tira a roupa, toma banho, você não vai treinar à tarde, vai pegar seus documentos, corre atrás de seus documentos, porque você vai assinar com o profissional e você vai jogar no final de semana. Puta, cara, aquilo ali para mim, irmão. Aí sabe quando passa um filme na sua cabeça de toda a Tudo sua que você trajetória, tudo passou. que você passou, às vezes que eu tive que barar a estação de trem, todas as coisas, a fome que eu e meu primo passamos junto para poder treinar, tudo, todas as dificuldades. Você olha e fala, valeu a pena. Aí, Então, dali para cá, a gente foi, disputamos a Copa Paulista, fomos vice-campeão, joguei, fui convocado para duas partidas do brasileiro com o Tite. Ali eu fiz um treino profissional, já me subiram para a equipe A, então eu treinava com a equipe A e jogava na equipe B. E aí, infelizmente, eu tive um prejuízo que eu tive, é importante ressaltar isso, no Corinthians, foi porque quando logo no ano seguinte, quem chega? O Kiajora Bichian, com a MSI. E aí ele tem um atrito com o Tite. Então, graças a Deus, eu tinha uma proximidade legal. O pessoal já tinha dito para mim, me chamado numa sala lá, ia renovar o meu contrato por 3 anos. Então, ali eu ia mudar a história da minha vida, da minha família. E aí eles dizem: ó, só que há um problema. O Tite teve um atrito com o Kia Jorabichian. Se o Kia ficar, o Tite sai. Se o Tite ficar, o Kia sai. O Kia, naquela época, eu me lembro bem, só de dinheiro para o Corinthians, na época, ele já chegou com mais de 10 milhões. E a primeira contratação que ele faz quando ele chega no Corinthians é o Tevez. Vocês lembram quando eu chegou o lembro Tevez, do. Mascherano, esse É, pessoal aí veio o Carlos Alberto, que na época também estava arrebentando, veio Marcelo Matos, que era meu amigo pessoal, a gente já tinha jogado junto aqui no Santo André, e então, com essa vinda do Kia e essa briga dele com o Tite sai, o Kia fica, então é, automaticamente todos os jogadores que o Tite queria que ficasse no plantel, que renovasse o contrato, acaba o contrato e aí eles rescindem comigo e falam, ó, Souza, infelizmente você não vai poder ficar e tal. E aí, vida que segue, né? Se eu agradeci e tal, sabia que não era uma questão técnica ali, mas ali, depois dali, eu começo a ir para outros clubes, vou para o Bragantino em 2005, Grécia em 2006, vou para a Romênia em 2008, aí já começo a rodou. rodar em bastante equipes aqui do Brasil e fora do Brasil. Então, por isso eu falo para você hoje, eu não tenho nenhum arrependimento, não tenho nada que eu possa assim me abdicar de dizer, eu poderia ter feito isso. Não, eu fiz tudo o que eu podia para ser o que eu fui. Então, eu só tenho que agradecer as equipes que eu passei, as pessoas que eu conheci, as pessoas que eu trabalhei, os amigos que eu fiz na bola, como até hoje tenho amigos. Você viu, durante esse ano, tenho viajado muito, fazendo jogos festivos com o Ronaldinho Gaúcho, através do Márcio Granada, do Júlio Marcos, que na época foi o cara que me levou para o Corinthians. Então, eu só fiz grandes amizades aí. Essa, então, é a trajetória do Renato Souza, né, como atleta, né? A gente, vamos entrar aqui, Renato, numa outra fala. É, você teve toda essa trajetória como atleta, rodou em vários clubes brasileiros, esteve na Europa também. É, e após, sabe, o término da sua vida profissional como jogador, é, você partiu para uma faculdade de educação física e se tornou professor de educação física. Sim, Paulão, isso também tem a ver com a minha profissão.
que é atleta profissional de futebol, porque quando eu paro de jogar aqui e ali, eu chego no último clube que eu joguei, foi o Ipiranga do Amapá, né? Eu tive 2 anos no Amapá, fui campeão lá, estadual, né? Dos 2 primeiros turnos. O primeiro ano que eu joguei lá, joguei pelo Santos do Amapá, fui campeão, e no segundo ano pelo Ipiranga. Então, só que ali, eu já com 30 anos, tal, comecei a ter muitas lesões, né? E isso começou a atrapalhar um pouco, mexer um pouco com a minha cabeça, tal, muitas lesões muscular. Foi quando eu decidi parar. Quando eu chego em São Paulo e aí começo a jogar várzea, eu conheço algumas pessoas e entre essas pessoas eu conheço um amigo querido, Misael, e aí ele fala: "Pô, mano, você deveria jogar pra gente lá na faculdade e tal, o reitor lá, cara, ele tá precisando de jogador, vamos lá e tal, ele quer falar com você e tal", e eu fui na Uni Santana. Quando eu chego lá na Uni Santana, né, professor César, me faz uma proposta de jogar pela Uni Santana, a faculdade Uni Santana, que eu tenho muita gratidão, para ganhar a bolsa de estudo 100%. Ofereceu uma bolsa. Por isso que eu falo para você, quando você faz as coisas corretas e que você tem um coração puro, limpo, para que as pessoas enxerguem isso em você, as oportunidades elas aparecem. Pelo que eu estou entendendo aqui, é assim, você teve a oportunidade, você rodou, tal, não aconteceu. Mas Deus também te deu uma segunda chance. Sempre através daquilo que eu fazia a minha vida E, inteira, certo? né? Que E era uma qualificação através da minha profissão. aí você ganhou essa bolsa e Isso. foi fazer uma faculdade dentro Dentro daquilo que eu já que já fazia, que praticava eu já como atleta. praticava como atleta, e aí eu vou, fico 4 anos na Uni Santana, fui campeão paulista, né, pela Uni Santana, é um orgulho que eu tenho, fomos campeões paulistas lá pela Atlética, e aí nos tornamos se você pegar hoje, puxar, sempre as pessoas vão te dizer, a Uni Santana é Uni Santana e Unip, é os 2 times grandes e universitário, né, e nós É, somos campeão em cima da Unip, que era clássico, né, e a gente tinha uma equipe muito boa, muitos jogadores bons, tal. Eu era só mais um, mas tinha grandes jogadores também que já tinham passado pelo profissional lá na Uni Santana. E aí eu me formo, né, com essa bolsa atleta. eu ia fazer a pergunta, né? Você indo jogar no time da faculdade, o seu foco já não estava assim mais futebol, porque você sabia que o futebol já não tinha, você já não via mais o fim do túnel como Não como um meio de até, profissão, o futebol meio em si profissional. jogado como meio de profissão, Aí porém você se dedicou ao estudo. ao estudo. Por quê? Porque na verdade eu sempre sabia, graças a Deus, Paulão, que aonde eu queria estar e onde eu queria chegar. Porque é importante falar também que isso é algo que sempre esteve dentro do meu coração, né? Como eu vou fazer para ajudar pessoas? Então, quando eu começo a fazer educação física, e aí eu coloco isso até como vocação, porque na verdade eu fui sempre das exatas. Então, na É, verdade, eu chego na Uni Santana para fazer engenharia. E quando eu chego para fazer engenharia, algumas provas de engenharia já tinham acontecido. E é, lá, como bolsista, você não podia ter notas vermelhas, porque você perdia a bolsa. é, E aí faltava 2 semanas para começar as provas de educação física. Então eu vou, faço eu mudo o curso, faço as provas e ali me encontro nessa profissão. Por porque que eu você digo já isso? conhecia Conhecia a a área, né? área, já era familiarizado com a língua, a linguagem, né, da educação física. Então, na prática, eu tinha já como posso dizer, aquela experiência. Então faltava teoria, né? É, E na minha cabeça, eu falei, pô, peraí, eu cheguei até aqui como atleta, agora eu quero continuar é, no meio, porém não mais como atleta. Então eu vou mas me preparar. para ajudar outros Exatamente. atletas. Eu vou me preparar agora para ser o quê? Um preparador físico, um personal trainer ou um treinador, que é tudo que até hoje eu tenho esse desejo de ser treinador, né? Vou agora fazer um curso na CBF para me tornar treinador. Já tive alguns convites, mas eu ainda acho que é cedo, eu preciso me preparar para tal. Então, eu vou e entro na faculdade por esse motivo, porque eu quero É, estar no meio ainda do, 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 você quer do ainda alto rendimento. continuar no futebol. Isso. Só que aquele viés de ajudar, 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 eu crio o meu instituto, que é chamado Desafiando Gigante. Que aí vem hoje a maior paixão da minha vida, porque eu me encontro no Desafiando Gigante, porque eu começo a vivenciar ou a reviver aquilo que eu passei a minha vida inteira e quantos atletas, muitos atletas, melhores que eu, inclusive, ficou no meio do caminho, porque não tiveram oportunidades, porque não conheciam empresários, porque não tinha a mesma força interna
ou até mesmo cognitiva que eu tive para persistir mesmo sofrendo danos irreparáveis, né? E esse desafio, o Instituto Desafiando o Gigante, ele surgiu como um projeto ainda dentro da faculdade ou você já tinha terminado a faculdade? Ele surge a ideia surge dentro da faculdade, né, por mim, pessoal, mas ele se constitui depois que eu paro de estudar. Por quê? Porque na verdade eu já fazia o social, porque era a minha vida, queria ajudar pessoas. Eu me lembro que tem um senhor aqui, nosso amigo também, o seu Reina, que tem um projeto muito lindo também, né? O Reduto da Paz. E aí ele chega em mim, eu correndo, treinando dentro do céu, Três Pontes. Ele diz para mim: hoje é o último dia do meu projeto. Eu falei: por que, senhor Reina? Tá louco? Poxa, um projeto lindo desse e tal. Ele falou: porque eu não tenho ninguém para dar aula para mim. Eu arrumei uma outra coisa para fazer, eu não consigo mais dar aula, eu vou ter que acabar o projeto. Eu falei: então hoje você não vai acabar o projeto, que a partir de amanhã, 6 horas da manhã, eu tô aqui para dar aula para seus alunos. Ele falou: não, como que você vai fazer isso? Eu não tenho dinheiro para te dar, você foi atleta profissional, a sua vida. Eu falei: não importa, eu não estou pedindo dinheiro para o senhor. Na verdade, você estava com intenção de ajudar jovens para não passar o que você passou, Exatamente isso, certo? né? Eu falei para ele: seu rei, né? Eu sei o que eu passei na minha vida. Então, se esses garotos têm o mesmo sonho que eu, e um dia alguém também estendeu a mão para mim, por que, que eu não posso estender a mão para esses garotos? E aí é onde que eu começo a dar aula no primeiro movimento social. E ali, dali, eu já tinha a ideia de ter um instituto ou uma associação, né, assim por dizer, e aí eu crio o Desafiando Gigante. O que, que é Desafiar Gigante, Paulão? O Desafiar Gigante, quando você fala Desafiar Gigante, a gente está falando aqui de duas frentes, duas vertentes. A primeira é a do Estado. Né? Qual é o gigante que você quer desafiar, Renato? É o Estado. Mas em que sentido? Aquilo que falta para a periferia, aquilo que falta para os nossos, é aquela oportunidade que você só vai ter se você tiver a resiliência que eu tive, que você tem e que alguns periféricos têm. Por quê? Porque ninguém quer lutar pelaquilo que acredita. Porque é mais fácil ocupar o Estado pelaquilo que ele não me fornece É, do que eu do que enfrentar e ir lutar buscar. pelaquilo que eu acredito. Então, esse é a primeira vertente do desafio gigante. Peraí, o Estado não está me fornecendo. Então, eu vou mostrar para ele que eu tenho condições e eu só preciso de oportunidade. Então é isso que o Instituto Desafiando Gigante hoje cria através do quê? Da principal característica que é o esporte, mas hoje, graças a Deus, o Instituto cresceu de uma forma que aquilo que a gente sempre colocou, o esporte como ferramenta social de integração à educação, cultura, lazer, Lazer né? E e saúde. preparação profissional, que é a Isso. saúde, e você instruí-los ao quê? A conquistar coisas não só com esporte, porque hoje, se você pegar, nós fizemos uma pesquisa já dentro do Instituto que 90% das crianças de periferia, se você perguntar para eles, isso é pesquisa de campo, tá? O que, que eles querem ser quando crescer? Eles vão falar para você três profissões: atleta de futebol, não é nem atleta É. como outras modalidades, é jogador de futebol, MC ou influencer. E aí você me É. pergunta, mas por que isso, Renato? Porque na cabeça deles Eles é é o aquilo que que está mais próximo de que eles atingir conquistar. a conquista para ser ou dar algo É, para suas famílias e para o seu exatamente. entorno. Então isso é muito nítido. E aí eu fiz uma outra pergunta para eles. Tá bom, mas por que vocês não querem ser médico, advogado? Por que vocês não querem ser delegado, polícia, bombeiro? E aí, para eles, infelizmente, a realidade desses cargos estão distante. Mas essa realidade, ela hoje, o- não é só aqui na nossa periferia, pode-se dizer que é nacional. Nacional. É nacional. Por quê? As crianças com pouca oportunidade, aí eles vê um jogador de futebol, eles vê a oportunidade de poder ter algo a mais. Ele poder aparecer na mídia, ele poder cuidar do pai, cuidar da mãe, certo? E, e o futebol é o caminho mais rápido que se Sim, tem, e a mesma certo? coisa, Paulão, se a gente transferir só um pouco, tá, daqui da nossa zona de São Paulo e for para as comunidades do Rio de Janeiro, eu assisti um documentário muito interessante, Rios, o Cal Perfeito. Se você pegar esse documentário, você vê
os periféricos de lá, que aí nós falamos sobre as favelas do Rio, né? Exato. E você pega aquelas favelas do Rio e você vê aquele menor cantando funk proibidão que faz alusão a Então, traficantes, isso. a armas, a HK e tal. E você vai fazer uma entrevista com uma família dessa, sabe por que que aquele garoto tá fazendo alusão àquilo? Porque quando ele passa na rua, ele vê o traficante, sabe de quê? Carro importado. Ele vê o Exato. cara com uma correntona de Então, ouro, ele vê o cara com uma namorada bonitona, o cara com é, boot da hora, com um relojão. Ele tem na mente dele que aquele pensamento aquilo é deturbado o. de que eu Aquele é fazendo o. o que esse cara está Exatamente. fazendo, eu vou ter o que ele tem. Então, É. a maioria das vezes, o sistema que é falho Induz. induz essas crianças a se tornarem um. Ali ele é um mini traficante, mas a escola de vida dele, a faculdade de vida dele, vai torná-lo um traficante. Ah, você está romantizando? Não. Eu estou dizendo a realidade que nós vivemos Essa no nosso país hoje. é a Né? realidade. Então, por isso que o Desafio no Gigante vem com essa vertente. E a outra, agora, passando para uma outra prisma de visão, é a nossa própria falta de interesse. Qual é essa falta de interesse, tá? Eu quero aqui citar uma situação, mas não contra, mas para que você entenda. Se você chegar em mim e perguntar para mim se é a favor do Bolsa Família, eu vou dizer para você em partes. E aí as pessoas podem até dizer, pô, caramba, você e tal aí que ajuda pessoas que tem projeto social, sim, parte. Sabe por quê? Porque eu sou a favor para aqueles nordestinos que não tem nem água para beber. Que para beber um copo de água como eu e você está bebendo aqui de água potável, ele tem que andar quilômetros Para para pegar poder. lá naquele pocinho lá. Então essa pessoa precisa de É um Bolsa Família, pocinho, não, açude. né? Boa, Paulão. Então essa Açude. pessoa precisa. Agora, para aquelas pessoas que pegam aqueles 600 que eu não sei nem o valor, que é, e vai fazer vídeo na internet comendo churrasco, aí o cara quer ficar sentado no sofá e quer que o governo dê para ele aquilo que ele é capaz de fazer, A falha do governo. Isso é exatamente. a grande falha do governo, né? Então, eh, hoje, se você levantar uma inversão, certo? Eu acho que, eu concordo com você, que essa Bolsa Família ela tinha que estar lá no sertão, lá no o extremo, sabe, do sertão. É aonde você acabou de falar, do nordestino que anda quilômetros para pegar um balde de água para poder saciar a sede ou para saciar a sede de uma criação que ele cria ali com muito sacrifício, tá? E com grandes centros, sabe? Exatamente. Os grandes centros, a pessoa tem Muito muito mais e sem oportunidade do con- que um nordestino, sabe? é Lá no óbvio. extremo. Então, é essa uma das coisas que eu acho falhas, entendeu? É exatamente aí onde se insere o Desafiando o Gigante, Paulo. Porque a gente pegou essa falha como propulsão para que a gente pudesse entender e reagir a esses sistemas, mas de que forma? Mostrando para essa pessoa aqui também, que aí entra o Renato, ex-atleta, que é, ó, eu não tive alguém para me levar, eu tive que E ir. Só você, que agora você vai ter o projeto alguém Desafiando o vai te Gigante para, sabe para levar. quê? Para levar você Você, e para te qualificar, não para ser só atleta profissional de futebol, mas para o ser desafio gigante é o condutor hoje. exatamente, é o mediador entre E o Estado de Direito, que é direito da da pessoa pessoa, ter acesso ao que é uma qualificação, exato, né? A trabalho de dignidade, a uma educação de dignidade e a um meio de sistema de saúde, né, que nós temos o SUS hoje aqui, com dignidade. Então nós fazemos essa mediação e queremos muito que as pessoas conheçam o projeto, mas para que as pessoas entendam, cara, que nós não ganhamos, infelizmente, tá? Ainda não temos apoio político para isso, não temos uma iniciativa privada que nos apoia. Nós temos, na verdade, a vontade de fazer com que mais e mais pessoas tenham oportunidades reais de alcançar tais coisas. Então eu quero aqui dizer para vocês que eu tenho a honra de ter 3 sobrinhas que hoje para mim são referências, que participaram do projeto e uma é formada em TI pela Faculdade Federal, né? Hoje trabalha numa empresa multinacional. Eu tenho uma outra que acabou de se formar também em medicina veterinária numa faculdade federal e tenho outra que está cursando direito na USP. As 3 fizeram parte
do Desafiando Gigante. Então é sobre isso que eu estou Você falando. aqui falou uma coisa, né, que não tem apoio político, né? Mas eu falo para você assim, eu acho que qualquer trabalho social, vindo ou do instituto, de uma associação, aonde as pessoas conquistou aquilo sem se vender, sabe? Eu acho que é muito mais gratificante, tá? Porque quando você tem uma ajuda política, como você falou, ou que vem lá um recurso do governo, eu acho que as pessoas se acomodam. É verdade. As pessoas se acomodam, porque, sabe, não se dedica mais Ela à acha essência do do projeto, né? projeto. Do que para que o projeto foi criado. Mas quando eu falo de Exatamente. política, Paulo, é assim, é no sentido de que, na verdade, isso seria, na verdade, uma obrigação política que nós estamos aqui falando de quê? Agora, claro, de política pública, né? E aí não importa se é para mim, para você ou para ele, mas é para que essas pessoas que votam, que pagam imposto, tenham real acesso àquilo que realmente precisa para ter o mínimo de quê? De educação e projeção na vida. Por exemplo, quando eu estava na faculdade, nós tivemos um debate muito interessante na faculdade. E eu achei aquele debate, inclusive, porque eu fui um dos protagonistas, não porque criei nada, mas porque a minha fala causou um burburinho lá. E aí não vem ao caso porque foi uma coisa indigesta para quem ouviu, porém a minha intenção era única e exclusiva de mostrar para que aquelas pessoas entendessem como a gente já sai perdendo. E aí entra o seu programa, o tema do seu programa, né? Quando você nasce com a nossa pele, com o tom da nossa pele que é preto, você nasceu preto. Então você não tem escolha. Não. Você, no tom de pele preta, você já tem o não. Exatamente. Você já ali, ao nascer, você já Já tem o tem. não. Então você vai ter que lutar mais, correr mais, brigar mais para você ter aquilo que você acha que é direito seu. Pessoas que não têm a pele como a nossa escura, elas vão ter dificuldade, porque a vida é difícil para todo mundo, porém menos que nós. Né? Então eu disse, inclusive para ela, no dia, para as pessoas que estavam lá, é a mesma coisa, aí eu trouxe para o campo de trabalho, né? Eu falei, ó, imagine aqui tivesse uma pessoa que, pô, talvez não quisesse ser reconhecida tal como homossexual e tal, e recebesse uma oportunidade numa empresa, só que lá naquele RH da empresa, tá no mural lá tá lá, ó, não aceitamos homossexual. Você ia fazer o quê? Se você quisesse muito aquela empresa, aquele emprego, e aquela empresa fosse uma empresa exímia, que você lutou muito para chegar ali. Se você pegasse, se vestisse lá Se como reprimir, com traje normal, se reprimisse, essa é a expressão correta, você ia lá, ia fazer a prova, ia ser aprovado. Sabe por exato. quê? Porque quem é que ia dizer ali que você não é? Não tem como. Agora imagine que se naquele mesmo cartaz estivesse lá, não aceitamos negro. Como Aí que não tem eu ia como se chegar? reprimir. Você entendeu? Então é daí, partindo daí, é que eu acho que aí os governantes, nossos líderes de governo tinham que, a partir daí, pensar nessa situação, como eu digo como país, tá? Porque quando a gente fala sobre, eu tenho um amigo que é presidente do Comércio Brasil e China, a China está anos-luz na nossa frente, Paulão. Mas por que a China está há anos-luz à nossa frente? Porque o estudo começa de É isso, infância. entendeu? Eles são preparados a produzir a partir da infância. E com mais um agravante, eles reconstruíram o Exato. país. E nessa Reconstruíram. reconstrução, eles embutiram na mente da criança, do jovem, que eles têm de estudar para dar continuidade à A evolução do evolução do país. país. Certo? Agora, já que a gente entrou um pouquinho aqui no tema político, o nosso país, que a gente vive num país lindo, maravilhoso, não existe país mais maravilhoso do que o nosso, Verdade. certo? Mas, infelizmente, nós
começou a história do nosso país começou errada, sabe? Que se tivesse continuado os verdadeiros donos da terra, talvez hoje seria uma outra situação que nós estaríamos vivendo hoje, né? Mas quando se fala, descobriu o Brasil, não se descobriu o Brasil. O Brasil ninguém descobriu, ele foi invadido, certo? Se hoje se criasse, como se tenha um instituto desafiando o gigante, para ensinar o povo brasileiro a escolher seus líderes, sabe? Eu acho que as coisas andariam um pouco melhor no nosso país. Mas, infelizmente, a educação está a desejar, certo? As oportunidades de trabalho está a desejar e a gente está vivendo hoje um país, um social, sabe? Um socialismo, Nós né? somos um país socialista Certo? querendo viver Ver, ou vivendo ver o o capitalismo. capitalismo. E isso Exatamente é assim. indissociável. Por quê? É indissociável, não. É antissociável. Sociável. Por quê? Porque uma coisa, não, ela é a água salgada com água doce, o encontro das águas, elas não se misturam. E É é um água e óleo. choque, E é um choque, é um choque. exatamente. É onde se Entendeu? cria Para nós, como população, é ruim. Sabe por é, quê? Eu hoje com 44 anos, Paulão com 69 anos, e eu tenho uma filha de 8 anos. Eu temo que quando a minha filha estiver à minha idade, provavelmente nós estaremos beirando ao precipício. E eu te falo por quê? Porque nós hoje somos retólicos a outros países, haja visto que nós estamos passando agora, né? Que essa questão aí eu não quero entrar em, não é questão não, de não vamos mérito, entrar mérito não é, nesse A, B, debate. partido A, B. O que nós estamos falando Hum, aqui é de que quando eu baixo as minhas calças no sentido pejorativo, claro, eu estou dizendo o quê? Você comanda a minha casa. Se eu tenho a minha casa e eu não sei tomar conta, você vai entrar e vai tomar conta. Então, exatamente. hoje, infelizmente, a nossa educação, as nossas vertentes de trabalho, ela penda para isso, para que você venha com a sua tecnologia, com a sua expertise e fale para mim, Renato, trabalha para mim, porque você não é qualificado o suficiente para fazer aquilo que eu já faço. Aí, voltando a falar, Renato, nós estamos falando a nível nacional. E a nível nacional, tudo isso que nós acabamos de falar aqui reflete aqui na periferia. Sempre. Vai refletir na periferia. É como, às vezes, a gente se escuta falar assunto da escravagista, sabe? Só que eu vejo o povo periférico, ele vive o escravagismo moderno. Moderno. Ele vive o escravagismo moderno. Porque não se tem investimento na periferia, sabe? Para que obrigar esse povo da periferia a sair do seu habitat e ir para os grandes centros, sabe? Ser mão de obra para os grandes patrões, certo? Então, Exatamente. não mudou nada. A senzala, certo? Por trabalhador de hoje. Tá? Não. Então, você pega, se você for fazer esses parâmetros, se você estuda lá, tá bom que o negro lá na senzala, ele era chicoteado, ele era acorrentado, se ele não trabalhasse, ele era acorrentado no tronco e chicoteado. Hoje, o trabalhador, o escravo atual hoje, ele não é acorrentado ou chicoteado, mas ele leva chibatada todos os dias das A dificuldades dife- para ele buscar o pão dele. o pão Porque, na dele. verdade, o Paulo, esse tipo de escravidão que nós vivemos hoje é escravidão do sistema. É escravidão Né? do O sistema. sistema hoje nos escraviza a ponto de quê? De você ter que depender dele, e aí entra É, novamente a nossa questão lá do Bolsa é, Família. Então, o que é melhor? Dar R$ 600
para fazer com que ele não se preocupe em estudar, em crescer, É, porque aí ele vai ficar não virá alienado, senhor. né? Ele não virá senhor, exatamente, senhor, né? O feudal lá, então eu vou ser o quê? Escravo desse senhor, para que eu possa fazer por ele, e aí ele finge que está me pagando, e eu finjo que trabalho, é uma alusão aí ao que o Vampeta falou. Então é aquela coisa, peraí, até que ponto eu sou beneficiado com isso? Porque se eu estou te dando 600 para que você fique quieto, calado, tapado, quanto que eu estou ganhando em cima daquilo? Essa é a Exatamente. reflexão que o povo periférico, negro, branco, que seja, de periferia tem que fazer, pobre, é o quê? Peraí, isso aqui realmente é um benefício que eu estou tendo ou é algo, é um cala-boca para que eu continue nessa inércia? E sabe por quê, Paulão? Eu sou também avesso quando se fala da palavra corrupção, porque cada um de nós temos um É, pouquinho de corrupção dentro de nós. exata, essa fala sua, eu costumo passar quando eu escuto a palavra corrupção. É, Eu falo, pessoas, é, a corrupção, ela começa aqui, ó, começa aqui. né? A pessoa na periferia, ele tem as dificuldades, e aí aparece uma coisa, ele, opa, eu vou ali ganhar um dinheiro. Exato. Então, ele acaba se vendendo, se corrompendo, para poder ter um ganhozinho. Um ganho. E aí, às vezes Exa ali, e aí não é julgamento, tá? Porque a gente não não, julga pessoas, exatamente. a Não, a gente gente não analisa está casos e analisa a sociedade como um todo. Porém, aquele ganho momentâneo que você teve, que matou a sua fome ali, ali, fez com que que uma geração você vai afetar passasse todo fome isso. durante anos na sua vida. Então é sobre Exatamente. isso que as pessoas precisam começar a analisar e refletir. As pessoas precisam ver o efeito, porque a causa ela acontece aqui. Só que o efeito daquilo, ela perdura para a eternidade. E hoje, Exatamente. quando eu analiso nós como nação, é isso que eu vejo. Como você disse, a China foi reconstruída. Se nós pegarmos um pouquinho lá atrás e você pegar o Japão, que teve a bomba de Hiroshima, cara, como que em Exatamente. poucos anos, tá? E aí, né, Eles eles se conseguem reestruturar reestruturar o país de uma forma que e é hoje uma, também volta a uma ser uma potência. potência. Então, É, essa é a reflexão. Para qual lugar que nós queremos ir? Para aonde eu onde nós queremos. estou, para onde eu quero ir. Exato. Porque o problema é, como eu falei, não é a causa, é É, o efeito. o O que efeito nós que. estamos fazendo agora que vai reverberar? E aí eu volto novamente lá na minha filha, quando ela tiver com a minha idade, como é que vai estar o nosso país? E aí o nosso mundo, né? Porque aí nós falamos de problemas climáticos, nós falamos de desigualdade social e econômica, muito rico, uma minoria muito rica, e aí uma grande maioria pobre, Que a gente já vivemos essa essa disparidade, né? disparidade. E isso é Então, nítido. daqui, quando A a Valentina Valentina tiver a idade adulta, essa disparidade vai ser maior aumentar. ainda, vai E é ser para maior. isso que hoje eu luto com o Desafiando Gigante. É, Eu te juro, Paulão, meu maior uhum. sonho da minha vida hoje, como CEO do Instituto Desafiando Gigante, eu talvez não consiga mudar a realidade das pessoas à minha volta, mas era que a minha voz ecoasse no coração das pessoas o que eu posso fazer a partir de mim para mudar um pouquinho do mundo que eu estou. Renato, realmente o nosso bate-papo está realmente muito bom, certo? Estamos abordando, você vê, a gente, para poder estar falando da nossa periferia, a gente deu uma volta no país, né? E voltando para a periferia. A proposta do programa de Preto, é, como já tinha no início falado, aqui a gente não vai levantar polêmica e não vamos levantar política, né? Mas, e sim mostrar o potencial que o povo periférico tem, Exatamente. desde o momento que você acreditar em si. Porque agora aqui que saiu essa fala aqui. Você tem de entender aonde estou, para onde eu quero ir, Exato. certo? Então, o nosso objetivo no nosso bate-papo é sempre estar trazendo alguém da periferia que viveu ali as dificuldades da Contexto, né? periferia
e usou essas dificuldades como impulsionamento para conquistar os seus objetivos, os seus planos pessoais e profissionais em prática, certo? Então, o Renato, fizemos esse convite porque mora no extremo da Zona Leste, batalhou bastante, você relatou aqui, você se emociona com sua própria história, é uma coisa fantástica. Porque eu acho que para você ter uma identidade, você precisa ter uma lembrança Com certeza. afetiva. Se você não tem essa lembrança afetiva, você não criou nada. Você chega, como eu digo, você chega lá no último degrau, aí você olha assim, cadê as vigas de sustentação? Exato. Por quê? Porque você não tem memória afetiva, certo? Você não tem ali aquilo dentro do seu coração, pô, eu passei por isso, pô, eu comi um pãozinho, pô, eu comi um pão duro com água, sabe? Se a pessoa não tiver essas memórias, esses valores dentro do coração, lá em cima você não vai dar valor a nada. E aí, você não dando valor a nada, você não vai dar valor ao outro ser humano que Exato. está lá passando as necessidades dele, certo? Então, você está de parabéns, esse Obrigado, projeto Paulo. Desafiando Gigante. A gente acompanha um pouco do trabalho do Desafiando Gigante e é um projeto que realmente vem de encontro às necessidades do povo periférico, né? Mas vamos, já falamos aqui do atleta, Renato. Agora eu quero que você me fala o Renato líder trainer. Ah, o cara Ah, jogou bola, o cara foi para uma faculdade, o cara fez, sabe? E hoje é líder trainer. Me fala do Renato líder trainer. Paulo, hoje é uma das minhas alegrias também como profissional da educação física, né? Eu me tornei personal trainer e aí também hoje proprietário da Company Academia, que é uma academia que eu tenho também no bairro e é, na verdade, uma academia que eu quero tornar academia social, né, para poder dar mais qualidade de vida para as pessoas. Então, hoje, Paulão, eu levo a minha profissão como um meio de poder incentivar pessoas através dos meus exemplos. E qual é esse exemplo? De você levar uma vida saudável, uma vida com atitudes que possa contagiar as pessoas. Isso também é estatisticamente falando, né? Que aí, como já como profissional da educação física, eu preciso falar isso para você. Se você pegar e fazer um levantamento hoje, eu estava lendo um artigo da College, 87% hoje das pessoas, a segunda morte, a que causa mais morte no mundo, sabe o que que é, Paulo? É a obesidade. É doenças advinda da má alimentação. E aí, você pegando isso, você coloca dislipidemia, sedentarismo. E aí, se você pegar 87% de se transformar em números, nós gastamos mais de 6 bilhões por ano somente com medicamentos. E Eu aí, acredito. tendo essa visão sobre o que nós poderíamos ou podemos fazer hoje com o que eu trabalho, é conscientizando as pessoas, é falando isso através de vídeo, palestras e muitas aulas em grupos e aulas tanto particulares como as aulas nos meus estúdios, na academia e até nos programas que eu tenho oportunidade como o seu, para poder conscientizar você que está nos assistindo. Até que ponto você que é pai, mãe, quer ver os seus filhos e netos, até que ponto você que tem um problema de saúde ou não quer viver mais e com mais qualidade? E isso tem muito a ver com as suas escolhas, né? Eu costumo dizer que o nosso corpo, Paulão, isso é até bíblico, tá? É templo. É um templo do Espírito Santo. Então, se você tem o seu templo, o que que você precisa fazer com ele? Deixar ele limpo, não é isso? E para que ele esteja limpo, o que você tem colocado dentro desse templo? Então, essa analogia é para que as pessoas entendam quanto é importante
cuidar da sua parte mental, da sua saúde. Hoje, se você pegar uma das coisas que vem crescendo muito, é a questão da depressão, né? É, São doenças associadas ao quê? Ligadas à emoção. Então, se você está ansioso, você está preocupado com algo que que ainda vai vai acontecer. acontecer. Se você está depressivo, é porque você está pensando em algo que já passou, Passou, do passado, que não vai voltar que mais. não vai voltar e você não consegue resolver. Então, por que você não para um pouquinho, relaxa, pensa assim, ó, peraí, vamos viver cada dia, um dia após dia, e aí você se alimentando bem, você sendo saudável, praticando atividade física. Quando eu falo isso, as pessoas, eu falo muito isso para os meus alunos, né? Isso é um exemplo que eu adoro dar. Então chega um aluno lá para mim, e aí eu vou fazer uma anamnese dele, e vou fazer algumas pesquisas, tal, vou fazer algumas técnicas de saber como é a vida dele, e aí ele fala, ó, eu tô acima do peso, Renato, eu tiro as medidas, tal, calculo lá, e o cara era para ter 70 quilos e ele tá com 90, vamos colocar É, assim. E aí eu faço essa alusão para que a pessoa entenda a real gravidade que ele está. Imagine você, eu digo para a pessoa, você tá com 4 sacos de arroz na mão sim, e tá andando sim. para lá e para cá, sem tirar esse arroz da sua mão todos os dias. Como seria a sua vida? Aí a pessoa toma um choque de É, realidade. É exatamente isso. Então, quando você ingere má alimentação, que você não pratica esporte, que você não tem um bom sono, uma qualidade no sono, e muitas vezes até por questões, a gente sabe, de trabalho, as e pessoas hoje em por dia, né, questões sociais, sociais, a gente sabe que profissionais, são tá? N coisas, mas ainda assim tinha uma matéria muito bacana na faculdade que falava sobre o tempo, né? Qualidade de tempo. E aí o professor disse para nós, ó, coloca aí 24 horas e colocou na lousa lá. Vamos lá. Você dorme quanto tempo? Aí a maioria, 6, 7, 8, 8, beleza. E aí ele tirou Chegou a um 8, número. né? 16. Você trabalha quanto tempo? Ah, 8, porque né, o horário comercial, né, 8 horas É, e tal, então tirou, sobrou 8. Você estuda quanto tempo? 3 horas, faculdade e tal. Então, das 8, 3 horas para estudo, sobrou 5. E aí, nessas 5 horas, eu faço, limpo a casa e tal. O que? 2 horas. E essas 3 horinhas aí que sobrou, você você faz o faz. quê? Entendeu? Então é exatamente isso. É você achar dentro do seu tempo algo que vai melhorar a sua vida substancialmente. Porque imagine que você gasta esses bilhões que eu falei para você, você investindo nisso, na saúde, mas só que é a prevenção da saúde, né? Porque quando nós falamos de atividade física, aí no meu caso, um líder físico, como você colocou, um personal trainer, um treinador, você está antevendo um problema. Você não está esperando chegar no médico lá e dizer, ó, você está fumando, você vai morrer. Você está com câncer. Não, eu não vou fumar, porque eu sei que se eu fumar eu vou morrer. Ou hoje, ou mais tarde, mas eu vou morrer com câncer. Então é essa a prevenção que eu pratico muito em relação a dar treinamentos, cursos e palestra para os meus alunos. Mas me fala para mim, você personal trainer, é lógico, você tem um estúdio na periferia, tá? As dificuldades aqui na periferia para que você se tornar um personal de um morador da periferia, aonde ele chega até você carregando os 3 sacos de arroz, sabe? E, e aí você fala para ele assim, ó, você está desperdiçando seu tempo carregando esses 3 sacos de arroz. Aí ele responde para você e fala, mas eu não tenho tempo. Se eu for treinar, eu não dou o leite do meu filho. Eu acho que, na minha visão, talvez o sedentarismo, talvez ele tenha tomado uma proporção, porque as pessoas hoje, o tempo dela está voltado em ela buscar sobrevivência. E as pessoas não estão vivendo, as pessoas Exatamente, estão sobreviver. sobrevivendo. Tá? Então, é onde a gente fala hoje, tem aí o personal trainer, tem academia, se luta muito contra o sedentarismo, mas eu tem hora que eu falo assim, pô, os antigos, os antigos, o nordestino, sabe? Eles tinham uma vida longa, sabe?
e passando muitas dificuldades, sabe? Às vezes até se alimentando mal, tá? Mas eles acabam tendo uma longevidade maior do que as Com pessoas certeza. da, da atualidade, né? Eu falo isso, nordestino, porque eu sou filho de uma nordestina analfabeta, certo? Que viveu mais de 100 anos. Sim. Eu E, poderia. era o meu exemplo, assim, de eu olhar para ela, uma pessoa com mais de 100 anos, tinha a mobilidade e tinha a lucidez dela. Então, toda vez que eu olhava para ela, eu falava assim, não, eu não tenho esse direito de reclamar que eu estou com dor ou que eu Exatamente. estou com dificuldade, certo? E ela viveu por mais de 100 anos. Então, é, hoje, a dinâmica hoje da vida, né, mudou-se muito, né? O nordestino, ele passava dificuldade em tudo, mas a dinâmica de vida era outra, né? Sim. Eu poderia te dar vários exemplos, mas eu quero que citar aqui 2 clássicos que vai fazer você também, além de refletir, claro, entender essa dinâmica que você colocou aqui. A primeira é: você já ouviu falar a palavra, obesidade intelectual? Já. É aquele cara que ele tá tão cheio de coisas na cabeça, que ele coloca um monte de desculpa. Por exemplo, essa que você falou. Ó, eu quero tirar esse saco de arroz da minha mão, mas se eu não tirar, eu tenho que Eu não dar de levo alimento leite da minha. para o meu, né, para os meus filhos. Só que esse não é o problema. Sabe por quê? Eu poderia aqui, sentado como estamos, nós dois aqui, fazer uns 10 exercícios sentado nessa cadeira que faria você sair do sedentarismo. Você acredita nisso? Não acredito, E acredito. todos os que Acredito que estão as aí, técnicas tá? Depois eu hoje. posso deixar as minhas redes, meu contato e qualquer um que quiser me ligar e eu mostrar para vocês que isso é real. Então, por exemplo, eu sou muito do esporte, então eu perco horas assistindo vários esportes, não só futebol, mas tênis, que eu amo muito, basquete, vôlei, tal, natação, tudo, ciclismo. E ali na televisão, na frente da televisão, no mínimo umas 2 horas. Então, ou seja, é um tempo que eu estou perdendo. Seja para qual for, sentado ali na cadeira. Poderia estar fazendo aqui, poderia estar fazendo uma abdominal, poderia estar fazendo várias coisas que me ajudaria, Podia. inclusive, a ter esse tipo de comprometimento com a minha saúde, né? E o segundo e mais emblemático é, mais uma vez, eu tenho que usar a Bíblia como referência, né? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Em outras palavras, o que eu quero dizer com isso? Ele quer levar o alimento para o filho dele. Exato. Só que se ele não tiver saúde para levar o alimento pro filho dele, É. essa é a grande questão. Porque a São, gente são é antagonista isso, entendeu? Eu não posso fazer mãe de algo. viado. Eu não posso fazer algo para alguém se eu não tiver bem para isso. Entendeu? Para Então você essa ajudar alguém, preocupação, você tem que estar você tem bem. que estar bem, né? Você tem que ter essa preocupação. É o que eu falo para todos os meus alunos. Eu tinha uma lesão agora, né? Inclusive estou lesionado com o pé quebrado aqui agora, e a maior reflexão que eu faço disso hoje é: se você entrar no consultório médico, volto de novo a citar o exemplo do tabagismo lá. Você entra lá no consultório médico, você foi lá que você está com problema de coração e tal, veio entupido e está quase para dar um infarto, e aí o médico vira para você e fala: cara, você está fumando, você não pode fumar. Só que aí você pega aqui, ele está na outra mão com o cigarro aceso. O que você vai fazer? Você não vai mais constar com aquele médico. Sabe por quê? Porque você fala: cara, o cara está me dando um conselho que ele não está fazendo. Então eu sou muito disso, de além de falar com os meus alunos, praticar muito esporte, tentar comer saudável. E aí você fala: mas não tem ninguém vendo. A questão não é ninguém tá vendo. A questão é a sua consciência com aquilo que você prega, né? Eu acho que o maior exemplo não é aquele que você fala, mas é aquele que você mostra com as suas atitudes. Então aí a gente tratando de governo ou não governo, tratando de vida, de sedentarismo ou não, de qualquer profissão, seja aquilo que realmente, não que você fala, mas seja o exemplo que você quer que o seu entorno seja como você. Eu entendo assim, que você precisa ter o Prometimento? comprometimento Sim. primeiro com você. Consigo. É por isso que eu falei para você daquela questão de cada um de nós temos um pouquinho de quê? De corrupção.
né? Eu falo de A, de B, de presidente A, B, partido A, partido B. Só que aí, quando alguém chega me oferecendo uma cesta básica, alguém chega me oferecendo um bilhetinho, alguém chega me oferecendo uma fila determinado lugar um pouco mais à frente que você, e eu aceito, eu estou sendo corrupto, cara. E aí lá na frente, essa pequena corrupção minha, ela é minha, só que aquele outro que estava atrás de mim, ele também tem um pouquinho, e aquele outro também. Faltou o comprometimento Seu, pessoal. entendeu? Eu não posso falar assim, cara, o lixeiro não passou hoje, só que eu peguei a minha bituca de cigarro e joguei na rua. Então aquele que o Ou lixeiro peguei o passou meu para saco de arrumar, lixo e pus no joguei na portão do rua, vizinho. entendeu? E aí, se eu quero ser um cara empático, eu tenho que ser um cara empático, mas primeiro olhando para mim, né? É assim, Renato. Estamos falando aqui de movimento, de corpo e tal, mas a alimentação, como você citou aqui, que a pessoa precisa ter uma boa alimentação, mas hoje a gente não temos mais aquela alimentação saudável uns tempos de outrora. Hoje, o próprio produto que a gente fala que é natural, ele não é mais aquele produto saudável da época da minha mãe, que ia no fundo do quintal, colhia uma cenoura, que você pegava a cenoura, você mastigava, parecia uma fruta de doce. Uma beterraba também plantada no quintal, você colhia ali, você mastigava aquela beterraba, aquele açúcar e tal. Hoje, o alimento, você pega uma beterraba hoje, ela não tem gosto. Você pega uma cenoura, ela não tem o açúcar que ela deveria ter. Você chegou num ponto maravilhoso, tá? Nós ontem homologamos um projeto chamado Comida Sustentável. E o que é esse projeto Comida Sustentável? Exatamente o que você está me dizendo aqui agora. Quando se fala de comida sustentável, peraí, comer bem com sustentabilidade. Opa, peraí. Então vamos lá. Eu tenho uma garrafa PET na minha casa. Só que eu moro em apartamento. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma horta dentro do meu apartamento. Em vez de você Vou. jogar essa garrafa Ótimo. PET para atrapalhar o Exatamente. planeta, eu vou Eu transformar vou essa garrafa transformar essa PET garrafa PET em em algo uma. útil. Exatamente, em algo que possa fazer com que eu crie uma hortinha ali para que eu possa colocar a terra e dentro da minha própria casa, do meu próprio apartamento, eu crie um canteiro e faça daquela horta uma comida sustentável. Então eu estou fazendo as duas coisas Você para que está eu possa ajudando ajudar o o planeta meio e ambiente e, teoricamente, na prática, né, não na se teoria, ajudando. se ajudando, fazendo com que a minha alimentação seja saudável. Porque aí, voltando lá, a sua tiazinha que você falou que tinha mais resistência, mas por que ela tinha resistência? Porque ela comia comida como? Industrializada? Não. Não, Com agrotóxico? Não. não. Ela ia lá da plantação lá e Exatamente, pegava, no colhia no terreiro. terreno, pegava e comia. Então, se você pegar aí de 30 anos para cá, resistência, e aí volto para minha área, né? Moléculas, se você pegar aparelho molecular e começar a fazer as ligações, você vai ver as crianças hoje, elas nascem já com uma genética bem inferior daquelas que eram anteriores, né? A gente costuma sempre falar, pô, esse negão aí, caramba, esse cara foi criado com cuscuz, né? É, Porque você olha o cara parrudo. Hoje em dia as crianças são o quê? A maioria, né? criado com leite de cabra. Né? A maioria das crianças hoje são o quê? Meio amarelas. Por quê? Porque não tem Exatamente. estrutura molecular, elas não têm ferro, vitamina, e para que você construa isso ao longo do tempo, aqueles que têm dinheiro vão suplementar Sustentar. com alimentos saudáveis, porque tem um poder aquisitivo maior, e aqueles que não têm. Aí eu pego, mando meu filho para a escola. Minha filha passa 7 horas na escola, infelizmente eu digo, e aí, amor, o que foi lá? Pai, não sei, porque eu não comi. Mas por que você não comeu? Ai, Deus me livre, aquela lavagem. É, Desculpa a expressão, mas essa é a verdade. E eu falo, que loucura, porque quando eu ia para a escola, a comida era maravilhosa. é saudável. Eu adorava. E minha mãe não tinha preocupação, porque ela sabia que eu ia comer na escola. Aí você comeu uma comida saudável, tinha fruta,
E depois da comida tinha fruta. Aí você volta agora naquele pai que você falou que quer sustentar o filho aí, a gente entra no quê? Aquele cara que trabalha, que ele deveria ter a preocupação de trabalhar para trazer, claro, o sustento para dentro de casa e aí pagar aquelas coisas que são rotineiras, como contas, ele também agora tem que se preocupar, sabe com o quê? Com uma parte daquele dinheiro para dar o lanchinho da filha dele, para comer na escola. Para Isso é complementar para o. complementar, Complementar. e aí olha para você ver como é uma coisa É, generalizada, que aí quando você começa a realmente criar mecanismo para entender o sistema, aí você vê que nós somos falhos, entendeu? Porque se na escola que eu estudo, e aí a gente falou da China, mas se você pegar na Finlândia, que é um dos países mais ricos, menores do mundo, sim, vai lá ver sim, a alimentação das crianças da escola. Cara, é absurdo. Os caras comem tudo que precisa. Então é sobre isso. E aí tem pessoas que diz que não, que o periférico e o negro principalmente não tem já a sua desvantagem. Tem, sabe por que que sim. tem? Só na genética, aquilo que você produziu durante a sua vida inteira e aquilo que eu não produzi, quando chegar na época que nós dois vamos fazer uma prova lá, você vai se dar bem, você vai se dar melhor. Sabe por quê? Se o seu desenvolvimento foi melhor que o meu. Então, não adianta as pessoas querer romantizar isso É, e falar que não existe desigualdade. Essa é, é a é, verdadeira é desigualdade. desigualdade. É aquela que já vem enraizado, é aquela que já nasce com você, porque ela é a devida de quem? Dos seus antepassados, dos meus avós, dos meus pais, que graças a Deus me deram condições para que eu pudesse estudar. Porém, se você pegar o meu pai, parou na quinta série. A minha mãe fez o segundo grau, mas depois já de vó. Já. Entendeu como é a situação? Então não adianta falar que nós não estamos perdendo. E é isso que nós precisamos mudar. É, é quando a gente tem o olhar para a periferia, certo? E, Renato, você falou aqui do alimento sustentável, tá? Mas eu vejo, sabe? Eu falei aqui da cenoura plantada ali no terreno, você vai no fundo do quintal. Só que o sistema hoje acabou com esse quintal. O sistema habitacional hoje está empurrando o ser humano, eu costumo falar assim, para Pombal, certo? Você pega uma torre com vários apartamentos e você pega uma casa de pombo de antigamente, que ela era feita, as casinhas uma em cima da outra, e os pombos vinham, cada um tinha sua portinha ali e tal. E hoje eu vejo o ser humano vivendo dessa forma, sabe? Ele sai de manhã, fecha a portinha dele, vai para o trabalho, volta, ele não entra, abre a portinha dele e vai dormir. Ali ele não fala com o vizinho, às vezes ele não conhece nem o vizinho da porta da frente e não tem eh, contato com a terra, sabe? Não tem contato com nada, acabou, acabou. Ele vive num espaço de concreto, certo? Aí você falou, pega a garrafa PET e tal dentro do apartamento. Mas para isso, a pessoa precisa ter vontade. É, A é, é, pessoa precisa querer se comprometer com a própria saúde dela. Exato, mas isso, Paulão, é uma coisa tão complexa, por quê? Porque quando eu falo sobre isso para você, eu preciso também dizer para você, por exemplo, como esse exemplo que você está me dando, para que essas pessoas tenham a intenção de fazer isso, eu, como Estado, tenho que fazer o quê? Políticas voltadas para quê? Para que esse projeto dê certo. Por exemplo, eu falei uma ponta do iceberg para você do projeto, mas quantas zonas particulares ou públicas nós temos no estado de São Paulo que não são utilizadas? Então vamos lá. Eu vou falar de uma solução, mas problematizando essa solução, tá? Quantos canteiros de comida sustentável você vê embaixo de viaduto? Hum, Nenhum, certo? Em prédios do centro da cidade que estão desativados há mais de 20 anos, não pode entrar gente, mas você não, também não faz nada ali, certo? E aí, detalhe, aí você me fala, mas peraí, debaixo do viaduto, aí não vai ter mesmo, sabe por quê? Porque aquelas pessoas que estão na rua
estão morando debaixo do viaduto. Então, o nosso problema é muito mais complexo. Só que se a gente trazer para a nossa realidade, que é essa que nós estamos falando, de sustentabilidade e comida sustentável, aí já era uma solução. Você pega canteiros municipais de lugares, por exemplo, você mesmo sabe disso. Nós temos lugares aqui no nosso bairro, na nossa comunidade, que ainda há alguns terrenos que são partes municipais. E se você pega, ó, essa ONG é séria, ele tem esse projeto, vou chamar esse projeto. O que é que vocês querem fazer? Eu vou te doar aquele terreno ali, ó. Vai lá e planta lá. Então ali teria uma segurança para cuidar, pessoas da comunidade para plantar e ensinar isso, porque aí é o que eu estou falando para você. O momento que eu ensino, você passa a retribuir aquilo que você quer que aconteça, seja numa escala mínima, média ou máxima. O que, que eu quero dizer com isso? Seja para hoje, para daqui um ano ou para 10 anos. Nós só conseguimos mudar a nossa sociedade a partir de. Ou seja, o que, que eu quero dizer? Eu não espero que o nosso país mude de hoje para amanhã, porque a gente sabe que isso não vai acontecer. Mas ele precisa ter um início. E no momento que eu colocar isso e falar, opa, peraí, vamos, vamos sair do zero. Bomba de Hiroshima caiu no Brasil. Vamos partir daqui. Daqui 20 anos, quando minha filhinha tiver com 28 anos, eu tenho certeza que eles vão ter um país melhor. O que você está falando aqui é a diferença da Eletropaulo para Enel. Eletropaulo, ela, quanto companhia, os terrenos embaixo da rede elétrica, eles cediam para a associação ou para algum morador que quisesse aproveitar aquela área. Por exemplo, você não pode construir nada. Então, ele cedia para uma associação, uma ONG, ou um grupo de moradores ali que quisesse explorar aquela área ali, fazer uma horta comunitária. Certo? É, mudanças de governo, tal, isso aqui, a Eletropaulo se transformou Enio, que a gente sabe que é em uma Enio, certo? Então, empresa e privada não hoje. tem, acabou, sabe? A rede, embaixo das redes, está sendo construído barracos, sabe? Moradias irregulares e tal. E, e você tocou num outro ponto, um parque, uma área pública, sabe? Nós sabemos que o Brasil tem aumentado o tempo de vida, sabe? O Exatamente. Brasil está envelhecendo, sabe? A política para os 60 a mais, que a gente hoje falando 60 a mais, né? É, ainda é muito pouca, Muito. muito pouca. E você vê pessoas 60 a mais como a pessoa que tem um dinheiro a mais, ela consegue um leader trainer igual você, um personal trainer igual você, consegue pagar ali alguma coisinha melhor. Agora, o 60 a mais aqui na Da periferia, periferia. ele não tem. Se esses parques tivessem uma política de trazer essas pessoas 60 a mais para cultivar a terra ali, certo? Plantar, cuidar de um canteirinho, estaria ajudando a saúde física e a saúde É óbvio, Paulão. mental. Nós temos Né? um outro projeto para idoso dentro do nosso instituto chamado Creche para Idoso. Qual é a tentativa da gente trazer esse projeto para cá? Exatamente isso que você está falando. Por quê? Aí, vamos lá. Nós já estamos falando do que agora? De saúde, De, só que nós estamos falando de quê? De você ter uma atividade para que a sua mente, o seu corpo esteja em constante movimento. vamos supor, o corpo envelheceu. O corpo envelheceu. Mas se você manter a sua mente ativa, com alguma atividade, e o que não precisa estudo. Você pega um idoso hoje, que ele não tem opção de nada. O idoso ativo e não ativo. É assim que a gente O fala. ativo e o não ativo. O não ativo, ele vai embora rápido. Rápido.
ele vai embora rápido. O ativo, a mente dele está ativa, tá bom, ele pensa talvez em descarregar um caminhão de areia. Fisicamente, ele Não vai não vai conseguir. conseguir. A mente dele quer, Exato. mas o corpo já não permite. Mas em vez dele descarregar um caminhão de areia, ele fazer um canteirinho, plantar um pé Ele de vai, alface, ele vai ele está fazer mantendo a mente dele exatamente ativa, certo? isso, Paulão. A gente está relacionado muito ao que eu estou falando para você. Hoje as pessoas elas torcem as palavras, trazem novas profissões e novas vertentes para falar daquilo que já existe. Porém, se você colocar de fato, nós estamos falando de neurociência, né, que é o estudo da ciência. Isso está muito relacionado àquilo que você mentaliza. Você é aquilo que você quer ser. Você entendeu? É exatamente o que você está colocando aqui. Então, eu não aguento fazer, eu não aguento fazer. Porém, eu ainda sei que sou capaz de fazer Fazer algo. algo, entendeu? Então é É, sobre isso. E sobre isso, a motivação que você tem, quando você sabe que você pode fazer algo, isso vai fazer com que você tenha mais ânimo e a você sua consiga longevidade aumente. aumentar a longevidade. Exatamente isso. Renato, está muito bom o nosso bate-papo e tal, mas a gente demos bastante volta, você já falou bastante coisa, mas eu gostaria que você falasse quem é o Renato Souza. O Renato Souza hoje, Paulão, é assim, para ser bem prático, é É hoje prático, um pai de família, um servo das pessoas, tá? Além de ser um servo de Deus, é um servo das pessoas e um cara que sonha muito e não ser a diferença, mas fazer a diferença na vida das pessoas. Então é um cara do bem, é um cara que quer muito acertar, embora erra demais, mas é um cara que pensa no coletivo. Esse é o Renato Souza. então. Agora, Renato, como você falou assim, seja breve, que a gente estamos chegando ao final do nosso programa aqui, do nosso bate-papo, eu gostaria de ouvir o Renato dando um conselho para um jovem, um negro na periferia. O que você deixaria de conselho para o jovem na periferia hoje? Se eu pudesse dizer para você que está me assistindo, como um negro periférico, como foi, financeiramente pobre, é que ninguém pode limitar os teus sonhos. Aquilo que você determinou, aquilo que você sonhou e aquilo que você construiu aqui dentro do teu coração, depende única, exclusivamente de você. As tuas escolhas é que vão determinar os teus destinos. Então, se você escolher bem, você será bem-sucedido. Isso não se trata de valores financeiros, não se trata de dinheiro. Trata-se de caráter, determinação, fé e principalmente, esperança. Esse é o meu conselho. Parabéns, Renato. E aqui a gente recebeu aqui com o maior prazer o Renato Souza, é um professor, é, um estudioso da saúde, estudioso do corpo físico, certo? E, principalmente, morador na periferia, que tem feito um pouco, né, o Instituto tentando amenizar as dificuldades que o jovem na periferia tem. Realmente está de parabéns, Renato. Eu que agradeço. Estou muito feliz com a sua presença aqui. Espero que a gente possamos estar nos encontrando mais vezes, tá? E, e eu vou estar sempre torcendo pelo sucesso do Renato Souza e desse projeto Desafiando os Gigantes, que é um projeto bonito. Amém, Paulão. Eu gostaria também de agradecer a você desde já pelo convite, tá? Para mim é um prazer sempre que estou e que posso estar ao seu lado. Eu aprendo muito com você.
desejar sorte no programa para você e principalmente agradecê-lo, porque eu sei o agente de transformação que você é. Então, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo programa, que você possa trazer pessoas aqui, assim como você, que tem desejo de transformar a comunidade, de transformar o nosso entorno e de transformar as pessoas. Então, eu te agradeço pela oportunidade. Sei que o teu programa vai continuar sendo um grande sucesso, porque você é um sucesso. Então, Deus abençoe a sua vida, parabéns pelo programa e que você continue brilhando aí aonde você colocar a planta do teu pé. Eu agradeço pela sua palavra de sucesso, né? Mas o sucesso é Amém. ele lá em cima, né? É ele que nos permite estar aqui nesse bate-papo e oferece as oportunidades todos os dias, como a gente citou aqui. Então, sou muito grato. Assim que eu desperto, agradeço muito a oportunidade que ele me dá por mais um dia. Agradeço todas as oportunidades e agradeço também as dificuldades que eu encontro pelo caminho, né? E porque não é só mamão com açúcar, né, que você deva viver. Porque eu tenho, na minha, na minha opinião, que você aprende mais com os tropeços do que Com certeza, com o mel, verdade. certo? Então, fico muito feliz e obrigado. Renato, parabéns, continue essa pessoa maravilhosa que você é, Valeu, tá Paulo. bom? Obrigado pelo convite. Um Está chegando abraço a ao final todos. aqui mais um programa de Preto.